Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a sua aplicação no mercado nos dias de hoje, onde a gente consegue encontrar esse tipo de juros. Bom, no mercado financeiro, pouquíssimas são as transações que adotam um regime de juros simples, com exceção dos processos de desconto, das duplicatas e das aplicações de curtíssimo prazo. Um exemplo que eu vou dar para vocês é aluguel de carro. Eles ainda utilizam o método de juros simples, porque ele varia de tempo em tempo. Então, por exemplo, eu quero ficar com um carro, entendeu? Digamos, por um período de 12 dias. Então, os juros, né, essa taxa, vai ser referente a 12 dias, certo? Que no caso seria o tempo, né, o período de tempo. Outro tipo de exemplo que a gente ainda encontra seria aluguel de máquinas, para um exemplo, para obras. Como assim? Um exemplo, uma máquina que a gente fosse comprar, um exemplo, ela sai por R$ 5.000, um exemplo. Se a gente pegar determinada máquina e alugar ela, a gente tem que pagar um determinado aluguel pelo período de dias que a gente ficar com ela, certo? Então, há essa inclusão do juro simples, né, dentro desse aluguel desta máquina. Então, o que acontece? Em vez de a gente pagar, um exemplo, o valor da máquina inteira, entendeu? Aí a gente paga o valor dela dependendo do período de tempo, entendeu? E outro tipo de exemplo também que a gente acha, mas é um pouco mais difícil, ainda é em relação a você comprar um determinado carro, por exemplo. Que seria o seguinte, um exemplo, a gente vai comprar um carro e ele tem um valor de R$ 50.000. E esse determinado cliente, ele vai parcelar esse carro em 10 vezes, certo? Então, ao invés dessas parcelas serem 10 parcelas de R$ 5.000, certo? Um exemplo, as parcelas, elas acabam sendo parcelas de R$ 6.000. Então, R$ 6.000 em 10 meses, entendeu? Então, o período de tempo aqui seria 10 meses. E aí, no caso, o montante final seria R$ 60.000, certo? Bom, dando sequência aqui, a gente tem um exemplo da aplicação do juros simples, que seria o seguinte: uma pessoa ela empresta R$ 3.000 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês em um período de 5 meses. Quanto ela receberá ao final deste período? Bom, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem as siglas C e T. O C, como vocês estão vendo aqui no quadro branco aqui de baixo, o C significa capital, que no caso seria o valor inicial aplicado. O I seria a taxa e o T seria o tempo. O T de tempo e o I da taxa meio que eles estão juntos, porque ele é proporcional ao tempo, entendeu? Então, dependendo do número dependendo do tempo, entendeu? A taxa varia, por assim dizer. Aí, no quadro aqui do lado que está grifado em verde, a gente tem o seguinte: os juros é igual a 3.000, que seria a capital, vezes 0,03, que é a taxa. Essa taxa, ela é em porcentagem e ela sempre deve ser colocada na fórmula em formato decimal, certo? Vezes 5, que é o período de tempo. Uma observação: essa sigla T, que é o período de tempo, a gente também consegue encontrar com a sigla N, que no caso seria N números de períodos, por assim dizer. Então, tanto faz a gente encontrar com a letra T ou que a gente encontrar com a letra N. Então, no final dessa conta, a gente tem os juros de R$ 450, certo? Aí a pergunta do enunciado é a seguinte: quanto receberá ao final deste período? Que período? Um período de 5 meses. Então a gente tem que o montante, ele é 3.000, que é o valor da capital, que é o valor inicial aplicado, mais os juros. Quais são os juros? Os juros de R$ 450. Então o montante total vai ser de R$ 3.450, certo? No período de 5 meses. Bom, agora um outro exemplo seria o seguinte: um capital de R$ 600, aplicando a uma taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um montante de R$ 1.080. Depois de um certo tempo, qual foi esse tempo? Bom, aqui, seguindo a mesma lógica, só que tem um certo problema, porque a gente tem todas as informações, menos o tempo. Então, o que acontece? A nossa incógnita aqui vai ser o tempo. Então, toda a fórmula que a gente usaria para multiplicar o tempo, a gente vai ter que isolar ela e depois achar ela, que é o t, né, junto com o valor dos juros. Mas como a gente faz isso? Bom,
a gente primeiro pega o valor do montante, que é R$ 1.080, como vocês podem ver aí no quadro laranja. A gente vai pegar os R$ 1.080 e vai tirar do montante, para a gente poder achar os juros. Por quê? Nesse quadrinho preto, a gente tem que o montante é a capital mais os juros, certo? Mas como a gente já tem o montante e já tem a capital e quer saber os juros, é só a gente fazer a conta inversa. Então a gente tira 1.080, a gente tira 600 de 1.080. Então a gente chega no valor de 480. 480 o que então? Seria 480 de juros. Então, na linha de cima ainda, 1.080 menos 600, no caso daria 480. Então 480 é igual a 600, que é a capital, vezes o T, que a gente não tem, a gente precisa achar, vezes 0,2, que é a taxa, que é em porcentagem. E essa taxa a gente sempre tem que colocar em decimal. Bom, fazendo essa conta, a gente tem 120T. Mas o que seria esse 120T? Esse 120T seria o período. Mas como é que a gente acha, então, o período total desse valor final, que é 1.080, né, que é o montante? A gente pega os 480 de juros e multiplica por 120. Por quê? Porque o 120, na verdade, ele está multiplicando e agora ele vai ter que passar dividindo para a gente poder achar o valor desse período. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente chega ao valor de t, que é igual a 4. Ou seja, o tempo de aplicação foi de 4 anos, certo? E dá para a gente ter uma ideia, uma noção, de que em cada mês a gente teve, né, um acréscimo de R$ 120. E como esse acréscimo é constante, ele entra a taxa, né, de juros simples. Porque se fosse juros compostos, esse valor não seria o mesmo. Esse valor seria totalmente diferente relacionado ao mês anterior. É o que eu vou explicar agora no próximo slide para vocês. Bom, nesse próximo slide, a gente tem as principais diferenças entre juros simples e juros compostos. Bom, de cara, a gente já consegue identificar que juros simples, ele sempre ocorre na forma linear, e os juros compostos é na forma exponencial. É exatamente o que o Alexandre falou no começo do seminário, que seria o seguinte: não importa o mês que você esteja, o valor dos juros vai ser o mesmo para todos os meses. Já no exponencial, não. Então, como a gente pode ver nesse quadro branco de baixo, escrito valor inicial, é o seguinte: o valor dos juros é o mesmo para todos os meses, de acordo com o valor inicial, certo? Então, um exemplo, em 10 meses, o valor dos juros para cada mês é R$ 100, então isso não vai mudar. Já nos juros compostos, não, é diferente. Ele tem uma certa aplicação de juros referente ao valor do último mês, certo? Então, se no primeiro mês, somando com os juros, deu R$ 100, no segundo mês, você vai acrescentar juros em cima do valor inicial, somado com os juros da primeira parcela, por assim dizer, certo? E a diferença básica, né, entre juros simples e juros compostos é a base de cálculo da taxa. Por quê? Porque a definição de juros é a mesma. O que muda é o jeito de como ele vai ser aplicado no valor inicial, certo? E nesse último caso, que é o caso dos juros compostos, o valor cresce muito mais rápido. Ou seja, por ele ser exponencial, ele vai lá para cima. Então, dependendo da quantidade de parcelas, né, dependendo da quantidade de períodos que você parcelar, por assim dizer, uma determinada dívida, um determinado valor, ele pode chegar a ser o dobro, né, do valor inicial. Então, o valor final pode ser o dobro do valor inicial. Então, basicamente, essas são as principais diferenças entre os juros simples e os juros compostos.